Olá! Então vamos iniciar a nossa resenha do Velho Mar, do Ernest Hemingway, que eu não sei de que maneira veio parar na minha estante. Eu não comprei esse livro, eu não me recordo de ninguém ter me dado esse livro, mas enfim, ele veio parar na minha estante. E como é um livro que eu já tinha ouvido muito falar sobre ele, eu achei melhor lê-lo. E o que acontece é o seguinte, e a gente sabe que as opiniões são diferentes, pessoas são diferentes, visões diferentes. Pode ser que muita gente tenha dito, e vocês já tenham visto resenhas de livros e também pessoas dizerem para vocês que esse livro foi um dos mais emocionantes que a pessoa já leu. Na minha opinião, este livro, em alguns momentos ele é emocionante, em alguns momentos cativante, mas eu achei ele muito monótono. Teve momentos nesse livro que eu tive a impressão de que eu estava voltando a página, que eu tinha voltado e ido de novo, porque ele se repete muito. Este livro é uma novela, porque ele tem poucos personagens, é um livro mais curto. Ele é realmente, que nem eu falei pra vocês, emocionante. Ele é um livro de autossuperação. O personagem principal deste livro é um senhor que se chama Santiago e a história se passa em Cuba, viu, gente? E o que acontece é que esse senhor, ele é um pescador, mas ele já está avançado da idade. E ele parece que nunca se dá conta de que as coisas para ele não podem mais ser da maneira como eram a vida toda, porque ele já é um senhor, enfim. Ele tem o seu amigo querido, que é um menino que é adolescente, que ele conhece desde que o menino tinha 5 anos. Ele ensinou todas as façanhas da pescaria para esse menino, então esse menino gosta muito dele. E o menino protege ele, cuida dele, é muito interessante essa relação entre eles, ela é bem sólida, é bem bonita. Então aparece o menino fazendo comida para ele, aparece o menino buscando comida, tem outras pessoas que também doam comida para ele, porque ele vive uma situação muito precária. Ele mora numa cabaninha próxima ao mar, que é onde pelo jeito ele morou a vida toda. Ele já não tem mais ninguém, a sua esposa faleceu. E a gente percebe que ele não tem mais forças para continuar no seu ofício. Aqui se passa a história justamente, já fazem 84 vezes que ele vai até o mar e que não pega peixe nenhum. Então, na verdade, agora é a 85 vezes que ele vai até o mar. E desta vez, ele pega um peixe, mas ele pega um senhor peixe. Ele pega um peixe-espada com mais de 5 metros. O peixe é maior do que o barco que ele está navegando. E esta é a parte justamente que eu achei um tanto quanto monótona, que é toda essa questão de ele dando as explicações de como funciona para pescar, como é que ele tem que segurar o peixe, de que maneira que ele puxa a corda. Aí ele puxa pra lá, daí a corda ele tem que botar nas costas, ele machuca as costas, machuca as mãos. O homem, em resumo, ele se arrebenta todo nesta pescaria que ele faz. Ele passa ali no mar de 3 a 4 dias, praticamente sem comer. Ele come sim, ele consegue comer aqueles peixes que estão por ali no mar, com uma mão só ele limpa, consegue comer o peixe. Ele tem ali uma jarra d'água, uma garrafa d'água, que ele toma um pouco de água. Mas a situação é bem complicada. E assim, durante esses 3 a 4 dias que ele leva para pescar o tal do peixe, ele enfim pesca, ele começa a retornar, porque o peixe esse enorme começou a puxar ele para dentro, para o alto mar. E agora ele precisa voltar. E nesse meio tempo, nesse retorno, aí sim que a gente pensa, meu Deus do céu, já conseguiu pescar o tal do peixe. Mas, ledo engano, agora é que começam os problemas do velho. O velho Santiago encontra pelo seu caminho. O que ele faz? Ele amarra o tal do peixe na lateral do seu barco. E, pelo caminho, tubarões começam a surgir. Ali eu acho que num total deve ser uns 5 tubarões, que começam a morder a carne daquele peixe e terminam com o peixe. Tanto é que quando Santiago chega em terra firme, ele já tá lá todo esgualepado, porque ele começou a matar os tubarões. Primeiro ele tinha lá, como é que a gente chama? Um arpão. Primeiro ele tinha lá um arpão, que ele cravou no primeiro tubarão. Depois o arpão desapareceu com o tubarão. Aí ele usou uma faquinha. Aí ele matou mais 1 ou 2 tubarões com a sua faquinha. Depois ele acaba que ele precisa usar o remo e um martelo que ele tinha. Então ele tinha vários equipamentos. E ele ia matando os tubarões, mas ele não conseguiu chegar com o peixe inteiro. Chegou realmente só com a carcaça do peixe em terra. E quando ele chegou em terra, ele estava ali exausto. Tanto é que ele carregava o mastro do seu barco e não conseguia, ele caía na terra. Ele caía e caía na areia, na beira da praia. Até que finalmente ele conseguiu chegar em casa e conseguiu deitar para dormir. E aí o menino
chega na cabana, encontra o seu grande amigo lá deitado e quis ajudar e acordou ele, perguntou como é que ele estava, se tinha acontecido alguma coisa, contou pra ele que eles ficaram por muito tempo procurando. A guarda costeira, aviões procuraram por eles, tinha muita gente realmente preocupada, principalmente o menino, que o nome dele é Manolim. Todos depois puderam ver o barco de Santiago lá na beira da praia com aquela carcaça de peixe grudada nele. Não deixa de ser triste nessa história, porque, meu Deus do céu, durante todo o tempo em que ele fica naquela tentativa de pescar, depois a tentativa de chegar em terra firme, ainda com vida, porque ele, em alguns momentos ele pensou que ele fosse morrer. E até parece momentos assim que ele tem pena do peixe que ele matou, que ele considera o peixe como um amigo, como um irmão, ele fala isso em alguns momentos também. Não deixa de ser triste essa história também. Mas talvez a maneira como ela é contada, ele se repete muitas vezes. Ele sente falta do menino, gostaria que o menino estivesse com ele. É uma história emocionante mesmo. Só que ela é contada de uma maneira que fica um pouco monótono. Ao meu ver, não fiquem bravos comigo. E este senhor, o Santiago, ele também vivia numa vida, parecia uma fantasia, assim. Muitas vezes ele dizia, não, eu tenho um ensopado de peixe. Não tinha ensopado nenhum, era o menino que cuidava dele, ele não tinha comida na casa. Vou falar um pouco sobre Hemingway para vocês. Hemingway viveu na Espanha durante 4 anos. Então ele estabeleceu uma relação bem intensa com os espanhóis. E o que aconteceu, e que talvez tenha inspirado esse livro, óbvio, que na década de 1930, Hemingway esteve com um amigo em pescaria. Eles ficaram 2 dias em alto mar e terminaram em Havana. E ele acabou que passou todos os anos indo até Havana. E o que aconteceu é que ele acabou indo morar lá em Havana. E ele permaneceu lá durante 23 anos, que foi lá também o cenário desta sua história. E foi onde ele se suicidou. Ao longo da vida dele, esse assunto de suicídio aparece em várias coisas que ele fez, em cartas, em conversas e em muitos dos seus escritos. O pai dele, em 1929, também se suicidou por razões financeiras e também por problemas de saúde. Aos 65 anos, Hemingway se tornou hipertenso, diabético e começou a sofrer problemas de depressão e perda de memória. E ele simplesmente pegou um fuzil e se matou. Então essa é a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários para mim se vocês gostaram, se acharam monótono, se gostaram de ler, se acharam triste, comentem aqui. E aqui na descrição eu vou deixar para vocês o link para vocês adquirirem esse livro pela Amazon. Adquirindo por esse link você vai pagar a mesma coisa e vai estar ajudando o canal a crescer. E eu já te agradeço de todo o meu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.